Cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós vamos, nessa manhã, meditar no Evangelho de João, no capítulo 14. Especialmente no versículo 6, a resposta de Jesus a Tomé. Mas vamos ler dos versos de 1 a 6. João, capítulo 14, 1 a 6. Diz assim a Escritura: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, engana-se quem pensa que o mundo não está preocupado para responder às grandes questões da vida. Mas será que o mundo tem respostas suficientemente satisfatórias para as questões da nossa existência? O mundo tem procurado responder, para não dizer moldar, de alguma maneira, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Será que não importa a forma como eu vivo? Porque da perspectiva do mundo, é irrelevante pensar a respeito de como você vive. Mas será que realmente não importa? Cada um pode viver sua vida da maneira como bem quiser viver, seguir o seu caminho como quiser seguir. Qualquer caminho, será que realmente serve? O mundo também nos diz que não há nenhuma verdade absoluta, que tudo é uma questão de perspectiva e, portanto, é relativo. Será mesmo que não existe nenhum sistema de valores? Será que cada um tem sua própria verdade? Será que não há também nenhum sentido para a vida? Pois o mundo também responde para nós que a vida que nós temos que viver é essa. Viva o hoje, viva o presente e não importa o amanhã. Será mesmo que a vida é assim? Se resume a isso? A narrativa bíblica, ela demonstra por vários exemplos que o homem, desde o Gênesis, tende a estabelecer ou tenta estabelecer o seu próprio caminho, por onde caminhar. Também tenta estabelecer a sua própria verdade e assim também o seu próprio estilo de vida. Mas ele acaba não agradando a Deus com seus próprios caminhos, suprime a verdade de Deus e, finalmente, por sua livre escolha, escolhe a morte ao invés da vida. Neste evangelho, o apóstolo João, ele tem algumas intenções muito claras a respeito do nosso Senhor Jesus. Se nós pegarmos um pouquinho desde o início, desde o primeiro capítulo, ele vem falando de Jesus como o Verbo de Deus, como a luz que veio ao mundo, como o pão da vida, como a água da vida. E aqui, nesse discurso final de Jesus, João registra as palavras que Jesus responde a Tomé neste momento,
nas últimas palavras de Jesus. João registra que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Todas essas referências que João faz a respeito de Cristo têm uma intenção. São referências exclusivas a respeito do caráter de Cristo. Somente Cristo. Portanto, irmãos, não importa as respostas que o mundo tenta dar ou tem dado com relação às questões da vida. Fora de Cristo, o que João quer mostrar é que fora de Cristo é impossível o homem compreender a existência da vida. Nós precisamos do verbo de Deus, nós precisamos da luz de Deus, nós precisamos do pão de Deus, da água da vida, nós precisamos da verdade, do caminho e da vida que somente se encontra em Cristo. Uma forma de viver plenamente se encontra somente em Cristo. E é por isso que eu quero refletir com os irmãos nesta manhã a respeito essas três palavras de Jesus: caminho, verdade e vida. Ele começa dizendo a Tomé que ele é disse de Jesus, eu sou o caminho. Começa dizendo a Tomé que ele é o caminho. Irmãos, isso não era algo totalmente novo para os judeus. O Antigo Testamento fala frequentemente a respeito do caminho. Nós temos em Deuteronômio, capítulo 5, nos últimos versículos 32 e 33, Moisés falando com o povo, e ali ele fala para o povo que o povo deveria andar no caminho. Nos Salmos nós temos várias menções ao caminho, nos livros de Provérbios, e os profetas também falam a respeito do caminho. E um dos versículos do Antigo Testamento, que eu acredito que reflete bem como isso era ensinado para o povo de Deus no Antigo Testamento, encontra-se no Salmo 86, no versículo 11, em que o salmista diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. As três ideias aqui juntas. Ensina-me o teu caminho, eu andarei na tua verdade, e une meu coração no temor do teu nome. Ou seja, eu terei vida, uma vida realmente plena. Essas ideias eram ideias também faladas e ensinadas em Israel. Então o povo tinha entendimento a respeito de andar pelo caminho, de viver a verdade, de praticar a verdade, para que pudesse ter então uma vida plena, plenitude de vida. Então Jesus responde a Tomé em meio aos temores dos discípulos naquele momento. Nós sabemos que se aproximava a hora em que Cristo seria entregue, e Jesus mesmo se angustiava. João escreve isso alguns versículos antes, mas ele acalma os seus discípulos e responde para eles com relação àquilo que era mais importante em relação à existência e às suas necessidades e aos seus anseios. Jesus diz: eu sou o caminho. Caminho, podemos dizer, uma forma de viver. E normalmente, a forma em que nós vivemos, ela é sim consequência de uma ideia ou de várias ideias. Aquilo que nós fazemos, normalmente, é a prática de algo que nós cremos. Nossas interações cotidianas refletem nossos pensamentos, nossos compromissos, nossas convicções, nossas tomadas de decisões refletem aquilo que, no fundo, nós cremos. Quer observamos isso ou não,
quer estejamos cientes disso ou não. É importante que tenhamos ciência daquilo que nós cremos, daquilo que nos move, daquilo que nos molda, porque isso sim vai refletir o nosso caminho. E se nós estamos andando, de fato, no caminho. Ou, como Jesus quer demonstrar para Tomé aqui, se nós estamos no caminho. Não apenas andando, mas que nós estamos de fato no caminho. Agostinho de Hipona diz: queres conhecer o caminho? Ouve o que o Senhor diz em primeiro lugar. Eu sou o caminho, antes de dizer aonde você deve ir. Ele diz: eu sou o caminho. Jesus mostrou por onde devemos seguir. Eu sou, diz ele, o caminho. Até então, o povo de Deus ouvia dizer a respeito do caminho, de andar no caminho, de que existia um caminho correto, mas agora este caminho é, enfim, revelado na pessoa de Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. O clímax da revelação na história, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Até então o povo ouvia dizer a respeito do caminho, mas o que de fato era esse caminho? Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. Cristo também diz: eu sou a verdade. Como nós lemos, conforme nós lemos no Salmo 86, versículo 11, o salmista diz: ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Ele tinha esse entendimento de que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Infelizmente, para a nossa cultura, a verdade ela é admitida como algo totalmente obscuro, totalmente incognoscível. A verdade é separada de qualquer conceito de vida, de caminho. E assim, nós vemos o reflexo, o resultado prático de como nós vivemos atualmente, de como a nossa cultura vive. Mas isso não é somente da nossa cultura. Isso não é para o nosso espanto, eu diria, porque Paulo, em 2 Tessalonicenses, diz que aqueles que são condenados à perdição por causa da incredulidade, o fazem porque não acolheram o amor da verdade. Amor da verdade. Aqueles que querem andar por um caminho, eles amam a verdade. Têm amor pela verdade. Então, nós poderíamos dizer que seguir a Cristo é amar a verdade. E amar a verdade é seguir a Cristo. Um cristão tem um compromisso com a verdade, com os fatos, com a realidade, com aquilo que de fato é real. Cristo, ele diz: eu sou a verdade. O homem deseja, sobre todas as coisas, um caminho, algo para, uma via, algo para ele chegar a algum lugar. Mas isso é impossível sem o acolhimento da verdade, sem a compreensão da verdade, sem um compromisso com aquele que é a verdade. Em um certo momento, quando Jesus está sendo interrogado, ele é indagado exatamente desta forma: o que é a verdade? E a verdade estava ali, diante de Pilatos, diante dos seus olhos. Jesus é a verdade. E é isso que Jesus está falando, respondendo a Tomé nesse instante. E respondendo para cada um de nós. Ele é a verdade. Em quem
nós temos confiado? Ou que tipo de verdade nós temos buscado fora de Cristo? Caminho. Ele é o único caminho e a única verdade. Além disso, Jesus diz que Ele é a vida. João usa bastante essa palavra, menciona bastante que Jesus é a vida, porque a ideia é dizer que é muito mais do que apenas uma existência, é muito mais do que isso, mas é a plenitude, é a total harmonia. E é por isso que Jesus diz essas 3 palavras aqui juntas: caminho, verdade e vida. Porque existe uma harmonia entre as 3. Caminho, verdade e vida. Toda tentativa de compreender qualquer um dessas ideias ou desses conceitos, dessas realidades da vida humana, uma separada da outra, ou diferente daquilo que Jesus expressa em si mesmo, conduzirá o homem ao erro. O homem moderno, infelizmente, também tem uma resposta diferente em relação ao que é a vida. Apesar que não tem relação somente com o homem nos dias de hoje, mas durante toda a história, nós lemos na liturgia o Salmo 95, nos versos 7 em diante, onde vai dizer que o povo de Deus, em um dado momento, endureceram o seu próprio coração. E o povo decidiu fazer o seu próprio caminho, estabelecer o seu próprio estilo de vida à parte de Deus. E essa tentativa, irmãos, nós conhecemos bem, porque está lá em Gênesis no capítulo 3. A consequência dela é a morte, porque não há vida fora de Cristo. Não há vida fora de Deus. Nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Ele é. Nele foram criadas todas as coisas. Então, a crise atual, no fundo, é uma crise dessas 3 ideias que o Senhor Jesus diz aqui para Tomé. Desses valores de caminho, de verdade e vida. Há um sentimento que paira nos nossos dias de que a vida não tem sentido, propósito, ou que pelo menos isso é de alguma maneira irrelevante para as nossas vidas. Mas o nosso Senhor tem uma resposta em relação a isso. Ele não deixou cada um de nós na escuridão. João fala exatamente isso. Que as trevas, onde havia trevas, a luz resplandeceu. Ele resplandeceu a luz para que não fôssemos mergulhados numa espécie de niilismo, com a ideia de que a vida não tem sentido ou nenhuma utilidade, não tem propósito, ou não tem significado. Jesus refere-se a si mesmo como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Isso porque o Deus triuno é a origem de todas as coisas, de tudo que existe. Se partirmos de nós mesmos para compreender a existência humana, para compreendermos uma forma de viver, um caminho, para estabelecer algo para crer, algo para acreditar, alguma verdade, para termos uma plenitude da vida, se buscarmos nos prazeres, na satisfação
das coisas passageiras dessa vida, como muitos buscam, nós não alcançaremos, não teremos a plenitude da vida, a realidade última. Infelizmente, se negarmos aquilo que Jesus está dizendo aqui para Tomé, será, não importa a forma que eu vivo, ou qual caminho eu sigo, a realidade será, não há nenhum sistema de valores. Eu estabeleço minha própria verdade, e a realidade será que não existe sentido, que tudo perde significado. Não são poucos que chegam em algum momento da vida, e alguns costumam dizer que isso acontece na adolescência, mas eu creio que para muitas pessoas há momentos e tempos diferentes que ela pensa que a vida não tem sentido. Não consegue entender uma harmonia entre tudo que acontece, não só com ela mesma, mas também com o mundo. Quando alguém olha para a realidade do mundo, para tudo que acontece, ela não consegue enxergar propósito. Irmãos, não estou dizendo que é fácil, que é simples olhar para a nossa vida e para o mundo e compreender todas as coisas. Não é, mas precisamos crer. E é interessante que quem faz a pergunta é um homem que tem uma extrema dificuldade de compreender coisas abstratas, conceitos. Quem faz a pergunta é Tomé, um homem que precisa de respostas claras, objetivas. E Jesus responde dessa forma para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode não parecer, mas é uma resposta concreta. Pode não parecer, mas é uma resposta suficientemente satisfatória para nós. É suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é o caminho. É o único meio para nos reconciliar com Deus. E no contexto da reforma, o somente Cristo expressava a convicção que os reformadores tinham que debaixo do céu não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. É uma resposta concreta. É uma resposta objetiva. Cristo. Há somente um mediador entre Deus e os homens. E o Evangelho é isso. É essencialmente o anúncio da manifestação daquilo que Deus fez na história, através de Cristo. Jesus é a verdade. Aquilo que é completo, o escritor aos Hebreus fala exatamente isso, que ele é perfeito. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. A plenitude da vida está em Cristo. A verdadeira vida consiste nessa comunhão com Deus. E trazendo novamente Agostinho, em uma das suas célebres frases, em que ele diz que o nosso coração permanecerá inquieto até que repouse em Deus, em Cristo, até repousar nele. Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa paz. Ele é o que traz o refrigério. Ele é quem nos acalma em meio à tempestade. Ele vem à nossa direção e em meio à tempestade entra no nosso barco. Diz ao vento: aquieta-te. Sem Cristo, o nosso barco pode ir a pique. Sem Cristo nós estamos à deriva. Ele é o nosso caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Que possamos, irmãos,
mais do que ter essas ideias na nossa mente, que possamos de fato viver isso na prática, que possamos de fato viver à luz desse entendimento de quem Cristo é, de quem Cristo de fato é. Ele é a única verdade. Ele é o único caminho. E Ele é a vida. Amém? Nós, em resposta à mensagem do nosso Deus nesta manhã, nós estaremos cantando um hino.